Toda vez que toda vez não, quando o Paulo vem aqui, a voz dele é muito gostosa. Papai gosta muito de ouvi-lo. Desde a primeira vez que ele veio aqui, há muitos anos, ele cantou Algemado. E quando canta Algemado, papai é assim, um dos hinos prediletos. E uma vez, em 1920, o Paulo me chamou para gravar essa música com ele. Tem uns 15 anos isso. E aí a gente canta sem ensaiar, sem fazer nada. A gente pega o tom aqui e vamos ver. Para a honra e glória de Deus, a gente quer fazer o melhor. Algemado por um peso, a nossa história. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém. Agora eu preciso de um pregador aqui. Esse hino, cantado pelo Paulo, sempre tocou profundamente o meu coração, não somente por causa da voz, da letra, mas por causa da unção. E agora minha filha inventa de cantar dueto, imagina. Irmãos, é sempre uma alegria ocupar esse púlpito e trazer uma mensagem ao coração da igreja. Mas eu sei também que, além da alegria, há uma responsabilidade enorme que pesa sobre o ombro de quem sobe ao púlpito para proclamar a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos de orar e depender total e absolutamente da graça do Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, Deus forte, poderoso, magnânimo, misericordioso, cheio de graça. Nós somos os Teus filhos. Precisamos muito de Ti, Senhor, principalmente nesta hora que nós ousamos nos postar diante da
do teu povo e na tua presença para proclamar a mensagem deste livro santo. Ó Deus, fala ao nosso coração, fala ao coração do teu povo, ilumina-nos com teu Santo Espírito, para que sejamos fiéis à tua palavra. Nós oramos gratos no nome precioso de Jesus. Amém. Eu tive o privilégio de andar com Paulo em Belo Horizonte, num dos congressos de terceira idade, não é, Paulo? Da primeira igreja e outras igrejas de Belo Horizonte. E lá eu ouvi assim, fartamente, porque o povo gosta de ouvir os hinos de louvor a Deus, e principalmente na voz do Paulo. Uma voz aveludada, maviosa, gostosa de ouvir, e usada pelo Senhor. Mas você não me apronta outra, viu, Eline? Eu estou aqui ganhando tempo para poder pregar, viu, irmãos? Abra sua Bíblia, queridos, em Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23. Efésios 1, versos 15 a 23. Me ajudem a ler esse texto responsivamente. Efésios 1, de 15 a 23, quando Paulo ora pelos crentes, não só pelos crentes de Éfeso, mas a palavra de Deus é eterna e nos alcançou. E esta oração nos alcança na noite de hoje, como palavra do Senhor, que é viva, eficaz e poderosa. Leiamos alternadamente. Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminai os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Todos juntos, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Meus irmãos amados, essa carta aos Efésios foi escrita numa circunstância muito difícil para o apóstolo Paulo. Sabemos que ele estava preso em Roma, por ter cometido o único crime de proclamar o Evangelho a toda a gente. Mas nada conseguiu retirar do coração de Paulo a vida, a esperança, a paz, a alegria, o entusiasmo por Jesus. E esta carta é um atentado eloquente desta realidade. E também ela nos prova como a Bíblia é a palavra de Deus. Ela está revestida de toda a verdade, toda a autenticidade. Porque Paulo foi pastor da igreja em Éfeso por 2 anos.
E agora ele escreve essa carta depois de 5 anos àqueles crentes, mesmo preso, falando de gratidão, falando de alegria, falando de paz, falando de amor, falando de esperança. Ele queria ensinar aos crentes de Éfeso, o Espírito Santo, através dele, quer nos ensinar que não há circunstância, irmãos, que possa apagar da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, a esperança e a paz que só existem em Cristo Jesus, nosso Senhor. É impressionante a condição do apóstolo Paulo, preso como estava. É como disse um poeta clássico: quando o coração sente mais a infelicidade da vida, é que soam mais alegres as tensas cordas da lira. Paulo não tinha infelicidade no seu coração, mas ele tinha todas as razões para estar infeliz do ponto de vista humano por causa das contingências que o cercavam. Mas esse poema nos mostra uma verdade grandiosa. Deus age na nossa vida nos momentos mais cruéis, mais difíceis, mais tensos, mais negros, de maior perseguição que nós, porventura, soframos. Nós podemos guardar no coração a alegria do Senhor Jesus e podemos cantar louvores ao nosso Deus, como Paulo e os seus companheiros cantavam. A história nos mostra que foi da prisão de Bedford, na Inglaterra, que nos surgiu uma obra literária e espiritual de valor incomensurável, O Peregrino, a Viagem do Cristão. Um livro que durante muito tempo foi o 2º livro mais lido do mundo. E muitas pessoas, através desse livro, chegaram ao conhecimento de Jesus Cristo e se converteram ao Evangelho. Foi também da escravidão nos Estados Unidos da América do Norte que nos vieram aquelas canções maravilhosas, os Negro Spirituals. Como eu gosto daquelas canções. No meio daquela escravidão, daquela tristeza, daquela angústia, daquela dor, aquela gente era capaz de cantar louvores ao Senhor que promanavam do fundo da alma e alcançou tanta gente. E como eu me sinto confortado quando ouço alguma dessas músicas. Negro Spirituals foi considerada a mais sagrada das artes do menestrel cristão das Américas. Hoje, muito pouca gente ouve ou gosta de ouvir. Lamento muito, porque é uma riqueza. E foi da cela escura e insalubre da prisão romana que nos veio essa epístola aos Efésios, inspirada por Deus e que tanto fala ao nosso coração. Meus amados, no tempo de Paulo, a vida em Roma e em todo o império era caracterizada por um processo de desintegração social e por um sentimento de futilidade completo, de degradação moral. E a desesperança e o desespero ocupavam o lugar daquela gente massacrada pelos governantes autocratas. E isso gerava no coração daquela gente um sentimento de desesperança, de desespero. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A carta aos Efésios, então, irmãos, podemos dizer, concordando com os teólogos, exegetas, estudantes da palavra, que é a mais contemporânea das cartas que Paulo
escreveu, porque é dirigida a um mundo completamente dividido. E nós sabemos que isso mesmo dentro da igreja de hoje, como também da igreja lá no passado. A desarmonia é universal, não é privilégio nosso. E podemos mencionar que no reino sobrenatural estão os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme Paulo descreve no capítulo 6, verso 12 de sua carta aos Efésios. São poderes malignos que se opõem à vontade de Deus, o Criador. E na terra, queridos, passeia por todos os cantos uma orgulhosa e cruel inimizade do homem contra Deus, do homem contra o homem. Capítulo 2, verso 16. Isso nos separa uns dos outros, se Cristo não estiver no nosso coração. Conflito espiritual, portanto, queridos, e humano existe por uma razão muito simples, porque a soberania de Deus é contestada de todas as formas. E os homens desejam ocupar o lugar de Deus. Como aconteceu exatamente onde e quando? Na Torre de Babel. Eles queriam subir ao céu. Hoje, os homens disputam lugares aqui na terra pensando que isso aqui é o céu. Isso aqui é o inferno, queridos. Criado por eles. E nós temos que viver nele, trazendo um pedaço do céu para a gente sobreviver, com a proclamação da palavra de Deus, da mensagem de Cristo Jesus. Então, o pecado aparece por todos os cantos da terra, como um fato cósmico e destruidor. Então, diante desse cenário, e por consequência a divisão entre judeus e gentios naquele tempo, que Paulo escreve esta carta. E ele tem como foco principal exaltar a unidade, a universalidade e a grandeza incomensurável do corpo de Cristo, que é a sua igreja presente aqui no mundo. E é disto, queridos, que nós temos que ter consciência plena pelo estudo e reflexão da palavra de Deus. A carta aos Efésios, então, podemos dizer que é a coroa e é o clímax da teologia de Paulo, para concordarmos com os estudiosos da Bíblia. Fazendo uma comparação, na Epístola aos Gálatas, Paulo expõe e reivindica o caráter essencialmente evangélico da mensagem cristã à humanidade toda, quando adverte os crentes da Galácia, confirmando a salvação pela fé em Cristo Jesus, e não por méritos, e não por obras, como querem muitos. Paulo os repreende com palavras duras pela sua insensatez. Admira-me, ó insensatos Gálatas, que tão depressa vós estáis afastando do Evangelho, como foi pregado em toda a sua pureza, para um outro Evangelho, com E minúsculo, inventado por aí afora. Em suma, queridos, a salvação, na palavra de Paulo, é pela fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei. Gálatas 1:6. Na carta aos Romanos, Paulo discorreu sobre a justiça de Deus. Quando Jesus Cristo entrou na história, revelando seu amor, revelando sua graça, para alcançar a toda a criatura humana que abra o seu coração. Por que Paulo insiste no Evangelho da graça?
Por que Paulo insiste na salvação pela graça e não por méritos, não por obras da lei? Exatamente, queridos, porque a nossa justiça não passa de trapos de imundícia, como diz o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Fala, gente, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, um texto que todos nós sabemos de cor. Paulo está insistindo sempre na proclamação do Evangelho da graça de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Então, na carta aos Efésios, Paulo revela a sua visão, seu interesse, incluindo tudo quanto Deus tem feito, está fazendo e fará por nós e por nosso intermédio, para que outros venham ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Não é proibido e nem pecado dizer um amém de vez em quando a palavra de Deus fala ao nosso coração. Isso não pretende ser uma introdução, porque já podia ser o sermão, né? De tão longo que foi. Mas vamos caminhar mais um pouco e falar sobre os versos 15 a 23 desse capítulo 1 de Efésios. O reverendo Weber Sérgio, quem estava aqui no domingo passado à noite, ouviu uma bela e rica exposição dos 14 primeiros versículos de Efésios. E a partir do verso 15, veja bem, Paulo está orando pelos cristãos de Éfeso, revelando sua gratidão a Deus pela fé salvadora em Cristo Jesus e pelo amor existente na igreja de Éfeso entre os irmãos, apesar dos pesares, apesar de todas as circunstâncias adversas. Não importa o que o mundo está fazendo lá fora, não importa o que outras igrejas estão pregando, não importa se há violência no mundo, não importa se há injustiça, nós temos que colocar como primeira virtude na nossa vida o amor por Jesus, o amor pelos irmãos, o amor pelo próximo, e é isso que Paulo está dizendo aqui, porque o amor é fruto da fé. E sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Sem amor, é impossível viverem unidos os irmãos. Sem o espírito de unidade, sem união, o crente não cresce espiritualmente. Não há como. E a igreja se torna uma igreja carnal, uma igreja sem poder, uma igreja sem mensagem. Ela pode inchar, mas não crescer. Pode receber muita gente não convertida, não transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas sem fé e sem o amor de Jesus Cristo, uma igreja não cresce espiritualmente. Isso é o que nos tem ensinado a história ao longo dos anos. Paulo usa aqui duas palavras. Por isso. Por isso não é junto, não. É separado, viu, gente? Por isso. E essas palavras revelam em si todo o propósito de Deus que está manifesto nos versos de 3 a 14, mencionando a fé e o amor dos crentes de Éfeso. O apóstolo Paulo, com grande alegria e entusiasmo, dá graças a Deus pelo progresso espiritual daqueles irmãos queridos. Temos aqui, nesta porção bíblica, então, em síntese perfeita, as marcas de uma igreja fiel, que pode ser modelo para todos nós. Fiel a Cristo, fiel ao amor entre os irmãos e nosso amor principalmente ao Senhor Jesus. Queridos, quando falamos em fidelidade, não é fidelidade a estruturas, não é fidelidade a nomenclaturas, não é fidelidade a sistemas, é fidelidade a Jesus Cristo, que nos leva a amá-lo de
todo o nosso coração, amando a sua palavra, para também amarmos aqueles que o Senhor coloca diante de nós. Os fariseus tinham uma lealdade tremenda, radical a Deus. Mas essa lealdade e fidelidade os fazia pensar que eles eram os melhores do mundo. Eles eram justos, eles eram santos, eles eram perfeitos e depreciavam todos os demais, porque não criam o que eles criam, porque não punham a lei como base para a sua vida religiosa ou para a sua vida cristã. E eu queria dizer, queridos, desculpem a sinceridade, mas a conclusão que nós chegamos é essa: por mais ortodoxa, por mais tradicional que seja uma igreja, por mais puras que sejam as suas doutrinas, por mais formal que seja a sua liturgia, não é uma igreja no sentido verdadeiro da palavra, se não tiver as marcas do amor de Jesus Cristo, que é refletido entre os irmãos. A letra mata, o Espírito vivifica. O que o Senhor espera de nós é um testemunho de fé, um testemunho de amor no lugar onde Ele nos tem colocado, sem julgamentos precipitados, sem juízos. Não temos o direito de mandar ninguém para o inferno, não temos direito de julgar as pessoas porque pensam diferentemente de nós. Eu tenho colegas que têm conceitos teológicos diferentes dos meus e eu os amo profundamente em Cristo Jesus. Viva a diferença. Se o amor não ultrapassar essas diferenças, queridos, a nossa igreja vai mal, não vai bem. Por isso é que nós devemos não somente orar pelo nosso país, nós devemos não apenas orar pela nossa cidade, não apenas orar pelos nossos vizinhos, pelos que sofrem. Nós temos que demonstrar a cada dia, a cada oportunidade que surge na nossa vida, um amor verdadeiro de Deus no nosso coração passado para eles, para que eles sintam que nós amamos a Jesus. E o que Paulo quer é que nós sejamos um pouco parecidos com Jesus, se não tanto. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas Paulo roga também, queridos, a Deus por espírito de sabedoria. Que palavra belíssima! Sabedoria e de revelação para os irmãos de Éfeso e também por nós. Vamos ler junto o verso 17. Me ajuda aí, gente. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor oh, glória! Sabedoria é uma coisa tão difícil na vida de tanta gente. Eu peço todos os dias a Deus sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para conviver com as pessoas, sabedoria para amar aqueles que pensam diferentemente de nós. Precisamos de sabedoria cristã. Queridos, a sabedoria não é conhecimento intelectual, não é acúmulo de ciência na cabeça. Isso é bom, mas não é tudo. Sabedoria é discernimento. É capacidade de interpretar as situações e dar uma resposta que venha do coração de Deus para o nosso coração e passe para o coração do outro. É por isso que Paulo está rogando a Deus para dar espírito de sabedoria e de revelação aos crentes de Éfeso, para que eles possam proclamar a verdade completamente, a verdade inteira ao coração daquela gente. A palavra sabedoria no Novo Testamento significa exatamente, queridos, sabedoria das coisas
profundas de Deus. Vamos repetir? Sabedoria das coisas profundas de Deus. Oh, glória, né? Isso é pela palavra, isso é pela oração, isso vem por graça, mas é pela vivência do amor, pela prática do amor de uns para com os outros, principalmente para com o Senhor. Pedido de Paulo a Deus pela igreja em Éfeso é que aquela igreja se aprofunde cada vez mais no conhecimento das verdades eternas. Isso é mente e também é coração. Há muitos crentes que querem viver à base das emoções, só coração. Mas quando a gente lê Romanos 12, o que diz lá? Ele quer a renovação da nossa mente. É mente, coração, é tudo que somos, queridos, tudo que expressamos como personalidade, como um ser inteiro. Deus quer permear todas as áreas da nossa vida para que nós sejamos bênçãos no lugar onde Ele nos tem colocado. Isso é com sabedoria e com revelação. John Stott tem um livro muito precioso. Crer é também pensar. Crer é também pensar. E eu gostei muito desse livro, ele me ensinou muita coisa. O discípulo de Cristo medita na palavra de Deus e ora dia a dia para crescer em sabedoria. Precisamos. Tiago insiste, se alguém necessita de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha que palavra linda. Querido, ele não dá pela metade. Se você pede muito e pede com fé, ele te dá muito. A liberalidade do Senhor é algo de extraordinário. Como Ele tem misericórdia de nós. Eu pensei que nunca subiria um púlpito para pregar o Evangelho. Tanto medo eu tinha. E hoje, pelo menos, eu subo. Ainda subo, né? Com 81. Ainda, de vez em quando, peço um copo d'água, etc. Mas Deus é gracioso. Deus é bondoso. A sua misericórdia dura para sempre. É meditando nas Escrituras e orando, queridos, com a mente, com o coração, abertos plenamente diante do Senhor, que nós vamos crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, como exorta o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,18, né? Ele clama para que nós tenhamos conhecimento da graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Paulo, em 1 Tessalonicenses 3,12, ora pelos crentes assim: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Santidade e amor nos capacitam com sabedoria para convivermos bem com os nossos irmãos e com o próximo. Amém, queridos? Mas também Paulo está orando pela renovação da esperança cristã. Vamos ler o verso 18, o que é que diz lá? Iluminados os olhos, para saberdes Amém. Paulo ora também pela renovação da esperança cristã. Os tempos em que nós estamos vivendo são tempos negros, tempos difíceis, não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso está escrito. Seria assim. Está sendo assim. Só quero dizer uma coisa aos irmãos: Deus não perdeu o controle de nada.
Deus continua no controle, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele sabe porque está permitindo que essas coisas aconteçam. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não podemos nos desesperar em nenhum momento. A gasolina subiu e tem gente dizendo, eu não vou dar conta de encher o tanque do carro. Vai. Vamos orar a Deus, vamos esperar no Senhor. Os homens erram. De vez em quando Deus dá uma chicotada lá de cima e as coisas começam a entrar nos eixos. Os noticiários que nós ouvimos, nem dá vontade da gente continuar ouvindo. Mas não tapa os ouvidos, não, é bobagem. Vai continuar do mesmo jeito. Não desligue a TV, porque você está fugindo de uma realidade que está ao seu derredor. Você vai sofrer agora ou vai sofrer mais tarde. O mundo que nós estamos vivendo é esse aí, queridos. E aqui é o padrão que Deus está nos dando para enfrentarmos este mundo. Com essas armas que estão disponíveis a todos nós. E a esperança, queridos, é uma das armas espirituais mais belas que o Senhor colocou no nosso coração por sua graça maravilhosa. Graça maravilhosa. O que nós temos, queridos, é que ter guardada em nossa mente e coração a mensagem da esperança em Cristo Jesus. Paulo disse, Jesus é nossa única esperança no mundo de desespero em que ele viveu. Precisamos dessa esperança. Pessimismo é uma doença contagiosa. Fuja das pessoas pessimistas. Oh, coisa terrível. Você está querendo dizer uma coisa boa e o cara vem com desgraça, com miséria, com coisas terríveis. Hein? São os ladrões da alegria. Olha, tá. O Mário já está me ensinando teologia aqui atrás. Pessimismo é uma doença contagiosa. Faz adoecer e matar a alma, mas a esperança renova a vida. A esperança aponta para novos horizontes, porque ela está firmada em Cristo Jesus, que é a nossa única esperança. Eu estou quase terminando, queridos. Imagine Paulo preso. Além de não perder a esperança, ele estava comunicando esperança para os outros. Ah, se eu fosse uma pessoa assim. A gente pode orar, pedir a Deus, e Ele nos capacita com graça. Mas, por último, queridos, eu queria dizer que Paulo ora a Deus, rogando por uma nova compreensão do poder do Senhor. Vamos ler versos 18 e 19 para completar o sentido. 18. Iluminados os olhos do vosso coração, amém. Qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, para nós, os que cremos no Senhor. Ele pede a Deus que os olhos do coração dos efésios sejam iluminados para conhecerem a suprema grandeza do poder dos céus. E nós estamos incluídos aqui, queridos. Amém? Eu estou incluído. Você está incluído? Amém. Nós estamos incluídos. Nós somos filhos de Deus, somos crentes em Cristo Jesus, somos povo do Senhor e nós precisamos desse poder para enfrentarmos o poder das trevas que nos cerca de dia e de noite. Imagine, queridos, por que Paulo está
tão firmado nesta prova suprema do poder de Deus. Qual foi? Imagina aí, para Paulo, qual foi a prova maior, a prova suprema do poder de Deus? Foi o ministério de Cristo? Foi a morte de Cristo? Foi a ressurreição de Cristo, queridos. A morte para o mundo foi um fracasso. Jesus estava ali na cruz sendo vilipendiado. Jesus estava ali na cruz sendo escarnecido. E o mundo já estava declarando a derrota dos céus na vida de Jesus para ver uma vitória das trevas. Cair do cavalo. Jesus ressuscitou. E esse poder da ressurreição é que Paulo clama, Paulo busca para si mesmo, para a sua igreja, para todos nós. Porque para Paulo a suprema prova do poder de Deus foi a ressurreição de Cristo Jesus. Ali, Paulo declara plena vitória sobre o pecado, sobre a morte e as forças malignas deste mundo. Versos 19 a 21 dizem assim: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E que coisa linda, queridos, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É um poder que tem duração eterna. Por isso eu diria, queridos, não basta crer somente na morte de Cristo. Claro, a morte expiatória de Cristo é que nos trouxe a salvação. Mas o selo da vitória completa de Jesus foi a ressurreição e depois a ascensão para sentar lá nos páramos da glória celeste ao lado do Pai Todo-Poderoso. Não basta crer somente na morte, mas na ressurreição. E este é o poder que o Senhor conferiu à sua igreja, corpo de Cristo presente aqui no mundo, para pregarmos a mensagem da salvação. Vamos deixar, nesses últimos segundos, que a própria palavra de Deus fale ao nosso coração. Vamos ler juntos aqui, novamente, do 20 até o 23, vocês me ajudam? Vamos ler e aqui nós terminaremos. O qual, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando Jesus estava subindo aos céus, ele disse aos discípulos: e recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse texto da palavra de Deus nos leva a isso, a uma consciência clara de que nós temos a nosso dispor o poder de Deus, poder da ressurreição de Cristo, para proclamarmos aonde quer que seja, diante de quaisquer autoridades, a salvação plena
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.